Ó Govinda, de que nos valem reinos, felicidade ou até a própria vida, quando todos aqueles pelos quais podemos desejar estão agora dispostos neste campo de batalha? Ó Madhusudana, quando mestres, pais, filhos, avós, tios maternos, sogros, netos, cunhados e todos os parentes estão dispostos a dar suas vidas e propriedades e estão diante de mim, então por que desejaria eu matá-los, ainda que eu sobreviva? Ó mantenedor de todas as criaturas, não estou disposto a lutar com eles, nem mesmo em troca dos 3 mundos, muito menos por esta terra. Kinurajena Govinda, Kimbogai Divitenava, Jeshamarte Kanshitano, Rajamboga Sukhanicha. O Bhagavad Gita como ele é, capítulo 1, verso 32. Calma. Pronto. Arjuna se dirige ao Senhor Krishna como Govinda, porque Krishna é o objeto de todos os prazeres, para as vacas e os sentidos. Então, se alguém está sentindo prazer nesse mundo, é porque Govinda, Krishna, está dando esse prazer. Como fala aqui, Prabhupada explica, Krishna é o prazer, é o que dá prazer aos sentidos. Rishikesh, ele é o dono dos sentidos. Govinda é o que dá prazer aos sentidos. Sem Krishna a gente não consegue nada, não sente nada, nem existe, né? Sem Krishna nada existe. Tudo que existe, existe dentro do corpo de Deus, Krishna. Nada mais é que as diferentes energias de Krishna. Na verdade só existe Krishna e suas diferentes energias. Utilizando esta palavra significativa, Arjuna indica o que satisfará seus sentidos. Pode até não ser isso, mas a gente vive, né? A gente vive. Você conhece alguém? Estou falando com todo mundo, Bima, não estou falando com você. Com você, com todo mundo. Você conhece, estou falando com o ouvinte, Bima, tá bom, estou falando com o ouvinte, tá bom? Então tá bom. Posso falar com os ouvintes, Bímola? Tá, então tá bom. Então você que está me ouvindo, conhece alguém que não está buscando prazer? Você conhece alguém que não está buscando conhecimento? Você conhece alguém que não quer prolongar a sua vida? Então, todo mundo está buscando isso, Bímola. Prazer, conhecimento e eternidade. Ninguém quer morrer. Nem o suicida quer morrer, sabia? Eu já estudei sobre isso, eu participei do CVV. Tá, não é para falar, tá. Tá, mas tá dentro do assunto aqui. Então, nem o suicida quer morrer, sabia? O suicida, ele está tentando comunicar ao mundo que o que ele está vivendo, ele não concorda com aquilo, ele não quer aquilo. E que se não tiver outra saída, ele vai dar fim na vida, mas é o último ato de comunicação, né? O suicida é o último ato de comunicação que ele não está concordando com o que ele está vivendo. A gente deve ser parecido, né, com o suicida, por quê? Porque a pessoa que concorda com esse mundo, ela está louca, ela colocou o óculos cor-de-rosa, porque nesse mundo não tem nada que presta, né? Esse mundo não tem nada de auspicioso, e a menos que a pessoa, como o Prabhupada já falou, tenha uma visão pessimista desse mundo, ele não vai ter ímpeto para buscar a vida transcendental, para querer sair desses mundos materiais, dessas cadeias de nascimentos e mortes. Enquanto a pessoa achar que vai ser feliz neste mundo, enquanto ela cultivar essa ilusão, planos, sonhos, ela não vai querer sair daqui, né? Então nós temos que ver o mundo assim, né? Como ele é, temporário e miserável. Aí sim, aí a pessoa começa a sua busca pela morada transcendental.
aí sim a pessoa começa o caminho de volta para a morada eterna de Deus. Mas o que eu estava lendo aqui, Bímola? Eu falo demais. Tá certo, vou até tomar água depois dessa. Tá aqui, ó. Utilizando esta palavra significativa, Arjuna indica o que satisfará seus sentidos. Todo mundo, quer sentir prazer. Então, em outras palavras, todo mundo quer que Deus dê prazer a ele, mesmo sem saber, Mesmo os ateístas, impersonalistas, eles querem que Deus dê prazer, ou eles querem sentir prazer, eles buscam prazer. Mas quem tem conhecimento sabe, que só vai sentir prazer se Govinda, o que dá prazer aos sentidos e às vacas, der prazer a ele. Embora Govinda não se destine a satisfazer nossos sentidos, se tentamos satisfazer os sentidos de Deus, Govinda, então nossos sentidos se satisfazem automaticamente. Aqui, ó, isso aqui é uma máxima, Bímola. Calma, estou printando aqui. Se tentarmos satisfazer os sentidos de Deus, Govinda, então nossos sentidos se satisfazem automaticamente. Materialmente, todo mundo quer satisfazer os seus sentidos e quer que Deus seja o supridor para tal satisfação. E as pessoas comuns não sabem disso, Senão estaria, Deus, me dá prazer, me dá pão, me dá emprego, me dá mulher. É uma lista de pedidos que não acabam mais. O Senhor Krishna satisfará os sentidos das entidades vivas, tanto quanto elas mereçam. Outra máxima, tá vendo, Bímola? Mas não na medida que possam ambicionar. Krishna satisfaz todos os desejos, abre aspas, desde a liberação até qualquer coisa material. Eu gosto das máximas. Prabhupada, todo mestre de verdade é assim, em poucas palavras ele fala tudo, Então, o Senhor Krishna satisfará os sentidos das entidades vivas, tanto quanto elas mereçam. Se merece prazer, vai ter prazer. Se merece sofrimento, vai ter sofrimento, Enquanto a pessoa não pergunta por que eu estou sofrendo, por que está acontecendo isso comigo, ela não é um ser humano, ela não é um ser humano. O ser humano, ele começa a indagar, ele tem, quem sou eu? De onde eu vim? Por que eu estou sofrendo? Tem como parar o sofrimento? Por quê? Como? Onde? Então, enquanto a pessoa não faz essas perguntas, ela não passa de um animal. Um animal. É uma vida animal, Bímola. O cachorro come, você come. O cachorro dorme, você dorme. O cachorro faz sexo, você faz sexo. O cachorro se defende, você se defende. Então, qual a diferença? A diferença é que o homem complica para fazer a mesma coisa que o cão faz, Essa é a diferença. O cão, os animais fazem isso sem trabalhar, sem estudar, sem se sacrificar. Eles comem, bebem, fazem sexo, se defendem, dormem. E os homens estão fazendo a mesma coisa, só que com mais complicação, mas estão fazendo a mesma coisa. Enquanto a pessoa não busca essas respostas, ele vai continuar na vida animal, fazendo o que o animal faz. Ou será que as bestas não ejaculam? Aonde eu estava? O prazer sexual está disponível aos porcos, cães, gatos, macacos, está disponível a todos os animais. Até os animais que deveriam ser racionais, tá? Não é fácil não, hein, Bímola? Só bronca, hein? Onde eu estava, hein? Tá. Essa aqui é outra máxima, eu printei, eu vou printar de novo, vai que eu não printei. Ih, apertei o botão errado, hein? Deixa eu voltar aqui. O Senhor Krishna satisfará os sentidos das entidades vivas tanto quanto elas mereçam, mas não na medida que possam ambicionar.
Mas, quando uma pessoa toma o caminho oposto, a saber, quando a pessoa tenta satisfazer os sentidos de Deus, Govinda, sem desejar satisfazer os seus próprios sentidos, então, pela graça de Govinda, todos os desejos da entidade viva são satisfeitos. Está vendo? A fórmula da satisfação é tentar satisfazer Deus, é viver para satisfazer Deus. E como se satisfaz Deus? Servindo o seu representante, o mestre espiritual autorizado, qualificado e competente. Não é qualquer mestre. O profundo afeto de Arjuna pela comunidade e pelos membros da família se exibe aqui em parte por causa de sua compaixão natural por eles. Portanto, ele não está preparado para lutar. Todo mundo quer mostrar sua opulência aos amigos e parentes, mas Arjuna teme que todos os seus parentes e amigos morrerão no campo de batalha e será incapaz de compartilhar a sua opulência depois da vitória. Para quem que ele vai se exibir se morreu todo mundo que ele conhece, amigos, amizades, amores, família? Aí não dá, né? Como que eu vou me exibir, me mostrar para todo mundo que eu conheço se eles morreram todos? Esse é um problema também, a pessoa querer mostrar a felicidade e não conseguir, né, Bímola? Querer se exibir e não ter para quem se exibir. Este é um cálculo típico da vida material. Contudo, a vida transcendental é diferente. Uma vez que um devoto queira satisfazer os desejos do Senhor Krishna, ele pode, se o Senhor Krishna o permite, aceitar todos os tipos de opulência para o serviço prático e amoroso do Senhor Krishna. E se o Senhor Krishna não o permite, ele não deve aceitar uma migalha. Arjuna não queria matar os seus parentes, e se havia alguma necessidade de matá-los, ele desejava que Krishna os matasse pessoalmente. A esta altura ele não sabia que Krishna já os tinha matado antes de sua vinda para o campo de batalha e que ele seria apenas um instrumento para Krishna. Este fato é revelado nos capítulos seguintes. Como um devoto de Deus, um devoto natural do Senhor Krishna, como um devoto natural do Senhor Krishna, Arjuna não gostava de retalhar contra seus primos e irmãos canalhas, mas era plano do Senhor Krishna que todos fossem mortos. O devoto do Senhor Krishna não retalha contra o malfeitor, mas o Senhor Krishna não tolera qualquer desfeita dos canalhas aos devotos. O Senhor Krishna pode perdoar uma pessoa por sua própria conta, mas não perdoa ninguém que tenha feito mal a seus devotos. Por isso, o Senhor Krishna estava determinado a matar os canalhas, embora Arjuna quisesse perdoá-los. Esse livro, o Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei. Tá abrindo, calma, tá abrindo, vai abrir, tá rodando, tá enroscando. A melhor internet do mundo tá abrindo, Bímola, tá abrindo, abriu. Já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, que a gente vai ler já já. Vai descendo a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, e agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo.
Você clica em encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Mais para baixo tem a edição normal, a edição econômica, encomenda 1 também. Esse aí você dá de presente, ou então dia 25, esquece por aí, compartilha conhecimento e ajuda a iluminar o mundo. Tá bom, gente boa? Então tá bom. Que mais em agenda? Tá, vou lá na agenda. Calma, não me apressa não, que eu erro tudo. Agenda. Ih, F5, tá? Nunca tá atualizado, hein? Ah, tem aniversário, Bímola, tem aniversário, hein? Quem está fazendo aniversário neste sábado? Vou ver aqui. Quem está fazendo aniversário neste sábado, dia 9, é Bakhtin Liz Fávaro Maia, de Botuverá, Santa Catarina. Então você vai cantar. Eu canto ou você canta? Ah, você canta. Então canta para ela aí. Nós não somos o corpo, nós somos a alma, servo eterno de Krishna, iludidos por Maya. Esse dia de festa vamos comemorar e vamos todos cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Parabéns, Liz, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama, tá bom, gente boa? Então tá bom. E falando do Sul, Bímola, vamos ler um passatempo aqui dos devotos do Sul. Estou vendo aqui duas moças, uma aqui já segurando 2 livros, a outra não dá para ver o que ela está segurando, Bímola. Bora, trabalha em algum lugar, as duas trabalham no mesmo lugar, hein? Tá, todo mundo rindo de orelha a orelha para variar. Aqui, acho que é mãe e filho, não é para achar nada, com os livros na mão, rindo de orelha a orelha para variar, né? Encontrou o devoto. Põe da mão dos livros de Prabhupada é a felicidade da alma, né? Você vê, não tem como esconder, né? As pessoas ficam felizes instantaneamente, sem saber por quê. Mas a resposta é porque encontrou os devotos e colocou a mão nos livros de Prabhupada. Tá, lê mais e fala menos. Últimas histórias da maratona de julho. Tomara que não acabe essas histórias, Bímola. Tomara que continuem aparecendo mais histórias até chegar a maratona de dezembro. Últimas histórias da maratona de julho. Na Unicamp, Rasanarva Gauranga Prabhu abordou estas 2 simpáticas mulheres que trabalham na biblioteca e que o receberam de forma extremamente favorável. Uma delas ficou com livros para adicionar ao acervo de lá, incluindo o Gita, enquanto a outra levou para elas lerem. Ou seja, agora os livros de Srila Prabhupada estão também na biblioteca da Unicamp. Ainda em Campinas, esta mãe e seu filho se identificaram muito com a rápida e coerente filosofia apresentada por Rasanarva, concordando com tudo e revelando que conversam sobre tais tópicos. E por fim, alegremente ficaram com alguns dos atrativos exemplares da BBT. Srila Prabhupada disse que, de uma forma ou de outra, seja por meio de escolas ou faculdades, bibliotecas, programas de membros vitalícios ou vendas comuns, devemos impulsionar esse programa de distribuição de literatura. É muito importante e um serviço muito valioso para Deus, Krishna. Todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias aos seguidores fiéis de Prabhupada, Srila Prabhupada ki Jai, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Patita Pavana. Bom, então vamos ler mais um pouquinho do Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam namaskritya naranchaiva narotamam devim saraswatim vyasam tato jayam ujiraye
Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istori Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo, calma que eu vou olhar, capítulo... O casamento de Sukanya com Chayavana Muni. Tá muito incrível nesse passatempo, né, Bimala? Ele conseguiu a juventude de novo, tá? Depois a gente vê. Sim, senhora. É onde eu estava, hein? Tá vendo? Você me corta, eu me perco. Ah, tá. É o que a gente vai ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Rei Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagapate, Gopesha, Gopika, Canta, Radha, Canta, Namostute. Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Stuti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyas Cha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi, Goura, Bhakta, Vrinda, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Calma, vou aumentar a letra aqui, né? Nunca tá no tamanho certo a letra. Aí eu tenho que ler essa letrinha. Ah, não dá, né, Bímola? Aí eu tenho que trocar de óculos. Tá, não vou falar que eu tenho 3 óculos. É um para perto, um para longe e outro para procurar os outros 2. Não é fácil não, viu? Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Página 66, aqui ó. Peraí, deixa eu tomar água. Em seguida, o rei Shariati, desejando realizar um sacrifício, dirigiu-se à residência de Chayavana Muni, onde viu ao lado de sua filha um belíssimo jovem, tão brilhante como o sol. Após receber reverências de sua filha, o rei, ao invés de abençoá-la, parecia muito insatisfeito e falou-lhe as seguintes palavras: Ó mulher incasta, dize-me o que fizeste. Enganaste o mais respeitável esposo, que é honrado por todos, pois vejo que pelo fato de ele ser velho, doente e portanto repulsivo, deixaste sua companhia para aceitar como teu esposo este jovem, que parece um mendigo que vive nas ruas. Isso mostra os valores da cultura védica. De acordo com as circunstâncias, Sukanya recebeu um esposo que era muito velho para conviver com ela. Porque era doente e muito velho, Chayavana Muni de certo não era a pessoa mais indicada para a bela filha do rei, Shariati. Entretanto,
O pai dela esperava que ela fosse fiel ao seu esposo. Quando subitamente viu que sua filha aceitara outrem, muito embora o homem fosse jovem e garboso, ele imediatamente a repreendeu, chamando-a de Asati, incasta, porque ele deduziu que ela havia aceitado outro homem na presença de seu esposo. De acordo com a cultura védica, mesmo que receba um esposo velho, uma jovem deve servi-lo respeitosamente. Isto é castidade. E a castidade é uma das belezas da mulher, né? Fidelidade, castidade, timidez. Isso são sintomas de uma boa esposa, de uma boa mulher. Não se deve concluir que, pelo fato de ficar desgostosa de seu esposo, ela pôde abandoná-lo e aceitar outro. Isto vai de encontro à cultura védica. De acordo com a cultura védica, a mulher deve aceitar o esposo que lhe é dado por seus pais e permanecer casta e fiel a ele. Portanto, o rei Shariati ficou surpreso ao ver um jovem ao lado de Sukanya. Ó minha filha, ó tu que nasceste em família respeitável, como foi que degradaste tua consciência desta maneira? Como é que descaradamente mantens um amante? Com isso degradarás as dinastias de teu pai e de teu esposo, lançando-as em vida infernal. Fica deveras claro que, de acordo com a cultura védica, a mulher que na presença do esposo com quem se casou aceita um amante ou um segundo esposo, de certo é responsável pela degradação da família de seu pai e da família de seu esposo. Mesmo hoje em dia, as regras da cultura védica referentes a isto são estritamente seguidas nas respeitáveis famílias dos sacerdotes brahmanas, dos governantes de verdade e dos comerciantes de verdade. Apenas as pessoas de classe baixa, os artistas e trabalhadores degradam-se e não as seguem. A mulher pertencente à classe de sacerdotes brahmanas, governantes ou comerciantes, aceitar outro esposo na presença do esposo com quem se casou, ou impetrar divórcio, e aceitar um namorado ou amante, são atos inaceitáveis na cultura védica. Portanto, é só lembrando que a cultura védica é para todas as eras, para todas as épocas, para todos os povos, para todos os planetas. A diferença é se as pessoas seguem ou não, né? Portanto, o rei Shariati, que não conhecia os fatos que acabaram causando a transformação de Chayavana Muni, ficou surpreso ao ver o comportamento de sua filha. Sukanya, entretanto, sentindo muito orgulho de sua castidade, sorriu ao ouvir as censuras feitas por seu pai. Ainda sorrindo, ela lhe disse: meu querido pai, este jovem que está ao meu lado é teu verdadeiro genro, o grande sábio Chayavana, que nasceu na família de Brigo. Embora o pai repreendesse a filha, supondo que ela havia aceitado outro esposo, a filha sabia que era completamente honesta e casta e, portanto, sorria. Ao explicar que seu esposo Chayavana Muni agora se transformara em um jovem, ela sentiu muito orgulho de sua castidade e, portanto, sorria à medida que falava com seu pai. Desse modo, Sukanya explicou como seu esposo recebera o belo corpo de um jovem. Ao ouvir isto, o rei ficou muito surpreso e, com grande prazer, abraçou sua amada filha. Chayavana Muni, por seu próprio poder, capacitou o rei Shariati para realizar o Somarasa. O Soma Jagya, que vai conseguir o Somarasa. Vou ler de novo. Chayavana Muni, por seu próprio poder, capacitou o rei Shariati para realizar o Soma Jagya. O sábio ofereceu aos Ashwini Kumaras uma taça cheia de Somarasa, embora eles não tivessem permissão de bebê-la. O rei Indra, sentindo-se perturbado e irado, quis matar Chayavana Muni.
e portanto pegou impetuosamente o seu raio, mas Shayavanamuni, através de seus poderes, paralisou o braço de Indra e susteve o raio. Indra sempre apronta, né, Bima? Sempre aprontando. Nossa, se Krishna deixar, nós vamos ver aqui as aprontadas de Indra mais para frente, né? Já vimos algumas? Não, ainda não, né? Não lembro, Bima. Mas ele está sempre aprontando, né? Indra, o rei dos céus, né? Está sempre aprontando. Embora é inveja, né? Inveja, ilusão. Se até Brahma e Shiva estão sujeitos à ilusão, imagine o resto. Embora os Ashwini Kumaras fossem apenas médicos e, portanto, estivessem excluídos de beber somarasa nos sacrifícios, os semideuses consentiram que daquele dia em diante eles bebessem o néctar. O rei Saryati gerou 3 filhos, chamados Uttanabhahi, Anarta e Burishena. De Anarta surgiu um filho chamado Revata. Ó Maharaja Parikshit, subjugador dos inimigos, este Revata construiu nas profundezas do oceano um reino conhecido como Kushastali. Ali ele viveu e governou extensões de terra tais como Anarta e outras. Ele tinha 100 excelentes filhos, o mais velho dos quais era Kakudmi. Pegando sua própria filha Revati, Kakudmi dirigiu-se ao Senhor Brahma em Brahmaloka, que é transcendental aos 3 modos da natureza material, e perguntou-lhe qual o esposo ideal para ela. Parece que Brahmaloka, a morada do Senhor Brahma, o primeiro filho de Deus, também é transcendental, situada acima dos 3 modos da natureza material. Quando Kakudmi chegou lá, o Senhor Brahma estava ocupado em ouvir músicas apresentadas pelos cantores celestiais e não dispunha de tempo para falar com ele. Portanto, Kakudmi ficou esperando e, terminada a execução musical, ele ofereceu reverências ao Senhor Brahma e então revelou o seu acalentado desejo. Após ouvir as suas palavras, o Senhor Brahma, que é muito poderoso, riu bem alto e disse a Kakudmi: ó rei, todos aqueles que decidiste no âmago de teu coração aceitar como genros faleceram no devido tempo. Já se passaram 27 Chaturyugas. Aqueles que poderias ter escolhido já faleceram, bem como seus filhos, netos e outros descendentes. Nem sequer consegue alguém ouvir os seus nomes serem pronunciados. Durante o dia do Senhor Brahma sucedem-se 14 manos ou 1000 Mahayugas. Brahma informou ao rei Kakudmi que 27 Mahayugas, cada uma das quais consistindo em 4 períodos formados por Satya, Treta, Dwapara e Kali, já se haviam passado. Todos os reis e outras grandes personalidades nascidas naquelas yugas haviam desaparecido da memória e caído na obscuridade. Este é o ritmo do tempo, ao mover-se através do passado, presente e futuro. Desculpem. Ó rei, vai-te daqui e deixa tua filha para o Senhor Baladeva, que ainda está presente. Ele é muito poderoso. Na verdade, ele é a suprema personalidade de Deus, cuja porção plenária é o Senhor Vishnu. Tua filha é digna de ser oferecida a ele em caridade. O Senhor Baladeva é a suprema personalidade de Deus. Aquele que ouve e canta a respeito dele se purifica. Calma, vou ler de novo, Bimala. Só de falar esse nome, Baladeva, né, a pessoa já se purifica. Ouvir, falar, ser atingido por essa vibração sonora transcendental, por esse som transcendental. O Senhor Baladeva é a suprema personalidade de Deus. Na verdade, é o segundo corpo de Deus, Krishna.
Aquele que ouve e canta a respeito dele se purifica, porque sempre é o bem-querente de todas as entidades vivas. Ele veio com toda a sua parafernália para purificar todo o mundo e aliviar a sua carga. Tendo recebido esta ordem do Senhor Brahma, Kakudmi ofereceu-lhe reverências e regressou à sua própria residência. Então ele viu que sua residência estava vazia, tendo sido abandonada pelos seus irmãos e por outros parentes que, com medo dos seres vivos superiores, tais como os Yakshas, estavam vivendo em diversas regiões. Em seguida o rei deu a sua belíssima filha em caridade ao sumamente poderoso Baladeva. E então afastou-se da vida mundana e foi para Badarikashama para satisfazer Nara Narayana. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 9º canto, 3º capítulo do Śrīmad Bhagavatam, intitulado O Casamento de Sukanya com Chayavana Muni. Todas as glórias a Srila Prabhupada Ki Jai. E agora nós vamos começar o capítulo 4. Durvasa Muni ofende Ambarisha Maharaja. Tá, Bimala, vou prestar atenção. Não sei. Calma, eu vou conferir aqui. Não, tá tudo funcionando, eu acho. Não é fácil essa Bimala, viu? Eu sei que tem que ver essas coisas aí. Tá, vou ler de novo. Capítulo 4. Durvasa Muni ofende Ambarisha Maharaja. Este capítulo descreve a história de Maharaja Nabaga, de seu filho Nabaga e de Maharaja Ambarisha. O filho de Manu, Nabaga, teve um filho, Nabaga, que viveu muitos anos na escola do mestre espiritual. Como Nabaga estivesse ausente, os seus irmãos não o incluíram na divisão do reino, senão que, ao contrário, repartiram a propriedade apenas entre si. Quando Nabaga voltou para casa, seus irmãos deram-lhe como quinhão seu pai. Porém, quando Nabaga foi ter com o seu pai e falou-lhe sobre a conduta dos irmãos, seu pai informou-lhe que isto era uma trapaça e aconselhou-lhe que, para subsistir, ele fosse à arena de sacrifícios e descrevesse 2 mantras para serem cantados ali. Nabaga cumpriu a ordem de seu pai e então Angira e outras grandes pessoas santas deram-lhe todo o dinheiro coletado naquele sacrifício. Para testar Nabaga, o Senhor Shiva contestou o seu direito de propriedade sobre a riqueza, porém, ao satisfazer-se com o comportamento de Nabaga, o Senhor Shiva ofereceu-lhe todas as riquezas. De Nabaga nasceu Ambarisha, o mais poderoso e célebre devoto. Maharaja Ambarisha foi imperador de todo o mundo, mas ele considerava sua opulência como algo temporário. Na verdade, sabendo que essa opulência material é a causa da queda na vida condicionada, ele não estava apegado a esta opulência. Ele ocupava os seus sentidos e sua mente a serviço do Senhor Krishna. Este processo se chama Yukta Vairagya, em português, renúncia correta, pois é completamente adequado para que se possa adorar a suprema personalidade de Deus, Krishna. Visto que, como imperador, Maharaja Ambarisha era imensamente opulento, ele realizava serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, com grande opulência e, portanto, apesar de sua riqueza, não tinha apego à sua esposa, filhos ou reino. Ele, tá vendo, não tem problema ser rico, ter esposa, ter filhos, o que não pode é se apegar, né? Tem que se apegar em Deus, senão, meu amigo, vai continuar iludido, continuar nascendo e morrendo, evoluindo, subindo e descendo, indo para o céu, para o inferno, para planetas intermediários, para mundos dos espíritos, mundos materiais, sutis dos espíritos e fantasmas, vai continuar quebrando a cara. Enquanto não se apegar a Deus, vai continuar quebrando a cara, todo mundo. Todo mundo que não se apega ao Deus Supremo Krishna vai continuar quebrando a cara.
Né, Nayana? Né, Bima? Ah, você não sei, mas eu tenho certeza. Vou continuar quebrando a cara. Vida após vida. Afinal, eu sou uma alma condicionada, né, Bimala? Fazer o quê? O sintoma é esse. Anseio o que não tem e lamento o que perdeu. Tá, já parei de falar. Tá, então vou voltar aqui. Visto que como imperador Maharaj Ambarish era imensamente opulento, ele realizava serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, com grande opulência e, portanto, apesar de sua riqueza, não tinha apego à sua esposa, filhos ou reino. Ele sempre ocupava os seus sentidos e sua mente em servir ao Senhor Krishna. Portanto, se ele não desejava obter nem mesmo a liberação, por que então iria procurar desfrutar de opulência material? Certa vez, não acabou ainda, então é só o resumo. Certa vez, seguindo o voto de Duadashi, Maharaj Ambarisha, não vai dar tempo, Bimala. Não, tem quase uma página inteira, o resumo, li meio resumo só. Aí eu falo demais. Não, o culpado sou eu sempre. Bom, então a metade do resumo deste capítulo vai ficar para o próximo programa. Bom, gente boa, essa coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já está abrindo, abriu. Já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Onde você nos encontrar na internet, pode nos adicionar que a gente confirma aqui, tá bom? Então tá bom. Que mais, hein, Bimala? Tá. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Estamos lendo a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, que é a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás. Estamos lendo o capítulo O Encontro do Senhor com Raghunatha Dasa. Paramos onde, hein? Página 560, está aqui. Assim, depois que já fazia algum tempo que Raghunatha Dasa adorava a encarnação de Deus na pedra Govardhana Shila, certo dia, Swarupa Damodara falou-lhe o seguinte: oferece a pedra de Govardhana o equivalente a 8 kodes de doces de primeira classe conhecidos como Kadya e Sandesh. Estou tentando não desejar, Bimala. Se os ofereces... Não, estou lembrando de um rapaz lá, gostava dos festivais. Bom, quem não gosta dos festivais, né, de Deus, Krishna? Vamos a ser uma festa com Rasagula, Sandesh, Gulab Jamun. Nossa, esses doces são divinos é pouco, são transcendentais. Puro néctar, tá, já parei de falar, né? Eu vejo esses nomes aqui, socorro Krishna. Oferece a pedra de Govardhana, o equivalente a 8 kodes de doces de primeira classe conhecidos como Kadya e Sandesh. Se os ofereceres com fé e amor, eles serão tal qual néctar. Tá vendo? Por que vira néctar?
porque foi oferecido por um devoto de verdade com amor e devoção no altar para Deus. Então Raghunatha Dasa passou a oferecer os dispendiosos doces conhecidos como Kadya, que Govinda, seguindo a ordem de Swarupa Damodara, fornecia. Ao receber a pedra e a guirlanda de conchas de Shri Krishna Chaitanya, vou ler de novo. Ao receber a pedra e a guirlanda de conchas de Shri Krishna Chaitanya, Raghunatha Dasa pôde entender a intenção do Senhor Shri Krishna. Dessa maneira ponderou o seguinte: ao oferecer-me a encarnação de Deus na pedra Govardhana Shila, Shri Krishna Chaitanya ofereceu-me um lugar perto da colina de Govardhana, e ao oferecer-me a guirlanda de conchas, ele ofereceu-me refúgio aos pés de lótus de Shrimati Radharani. A bem-aventurança transcendental de Raghunatha Dasa não conhecia limites. Esquecendo-se de todas as coisas externas, ele com seu corpo e mente servia os pés de lótus de Shri Krishna Chaitanya. Quem poderia enumerar os ilimitados atributos transcendentais de Raghunatha Dasa? Seus princípios reguladores estritos eram exatamente como marcas traçadas numa pedra. As palavras Pachaneira e Ireka são muito significativas. Raghunatha Dasa Goswami era tão estrito e rígido em seguir os princípios reguladores que estes foram comparados a marcas numa pedra. Assim como não se podem jamais apagar tais marcas, também em nenhuma circunstância não se podiam modificar os princípios reguladores observados por Raghunatha Dasa Goswami. Dentro das 24 horas, Raghunatha Dasa passava mais de 22 horas cantando o Mahamantra Hare Krishna Hare Rama e lembrando-se dos pés de lótus do Senhor Krishna. Ele reservava apenas 1h30 para comer e dormir, e em alguns dias, mesmo isso lhe era impossível. Dormir para os santos e sábios é perder tempo. Mas mesmo quando eles dormem, eles continuam a servir Deus com amor e devoção nos seus sonhos transcendentais. Os tópicos relacionados à sua renúncia são maravilhosos. Por toda a sua vida, ele jamais consentiu que sua língua desfrutasse de gozo dos sentidos. Ele jamais tocava em nada para usar, exceto um pequeno tecido surrado e um lençol remendado. Dessa maneira, ele cumpria muito estritamente a ordem de Shri Krishna Chaitanya. Devemos observar o princípio de cumprir com rigor a ordem do mestre espiritual. O mestre espiritual dá diferentes ordens a diferentes pessoas. Por exemplo, Shri Krishna Chaitanya ordenou que Jiva Goswami, Rupa Goswami e Sanatana Goswami pregassem, e ordenou que Raghunatha Dasa Goswami seguisse estritamente as regras e regulações da ordem de vida renunciada. Todos os 6 principais renunciados de Vrindavana seguiram à risca as instruções de Shri Krishna Chaitanya. Este é o princípio para progredirmos em serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Após receber uma ordem do mestre espiritual, a pessoa deve tentar executá-la estritamente. Este é o caminho do sucesso. Comia apenas o suficiente para manter-se vivo e, ao comer, repreendia-se da seguinte maneira: ganha tudo quem limpa o coração com o conhecimento perfeito e compreende Krishna, o Brahman Supremo. Por que então semelhante pessoa deveria agir como um libertino, tentando muito cuidadosamente manter o seu corpo material? Narada falou a Yudhishthira Maharaj este verso do Bhagavad Gita 7.15, este verso do Bhagavatam 7.15.40, em relação ao fato de um chefe de família livrar-se do cativeiro material. Na plataforma transcendental, ninguém deve ficar desnecessariamente cuidando de seu corpo. Srila Narottama Dasa Thakur diz que quem está situado transcendentalmente jamais pensa que é o corpo.
Portanto, ele pode, na ordem de vida renunciada, executar transcendentalmente rigorosas penitências. O melhor exemplo de tal renúncia é Raghunatha Dasa Goswami. O alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada do Senhor Jagannatha, é vendida pelos mercadores, e aquilo que não é vendido decompõe-se após 2 ou 3 dias. Todo alimento decomposto é jogado no portão do templo Sinhadwara para as vacas de Tailanga. Devido a seu odor fétido, nem mesmo as vacas conseguem comê-lo. À noite, Raghunatha Dasa recolhia esse arroz decomposto, levava-o para casa e lavava-o com bastante água. Então colocava sal na porção interna do arroz, que é muito dura, e a comia. Certo dia, Swarupa Damodara viu as atividades de Raghunatha Dasa, assim sorrindo pediu uma pequena porção dessa comida e comeu-a. Swarupa Damodara disse: todos os dias comes semelhante néctar, porém nunca o ofereces a nós. Onde está a tua grandeza de caráter? Quando, por intermédio da boca de Govinda, ficou sabendo dessa notícia, Shri Krishna Chaitanya já no dia seguinte foi até lá e falou o que segue. Que coisas deliciosas estás comendo? Por que não me dás nada? Dizendo isso, ele pegou um bocado à força e pôs-se a comer. Quando Shri Krishna Chaitanya pegava outro punhado de comida, Swarupa Damodara o segurou pela mão e disse: isso não te convém. Dessa maneira, ele, à força, tirou a comida dali. Shri Krishna Chaitanya disse: é claro que todos os dias como diversas variedades de alimentos oferecidos a Deus, Krishna Prasada, mas jamais provei Krishna Prasada tão saborosa quanto esta que Raghunatha Dasa está comendo. Assim, Shri Krishna Chaitanya realizou muitos passatempos em Jagannatha Puri. Ao ver as rigorosas penitências a que Raghunatha Dasa se submetia na ordem de vida renunciada, o Senhor Krishna Chaitanya ficou imensamente satisfeito. Em seu próprio poema conhecido como Gauranga Stava Kalpavriksha, Raghunatha Dasa descreve sua liberação pessoal. Embora eu seja uma alma caída, o mais baixo dos homens, Shri Krishna Chaitanya, com sua misericórdia, libertou-me do fogo ardente da floresta da grande opulência material. Ele sentiu muito prazer em me entregar a Swarupa Damodara, seu companheiro pessoal. O Senhor Krishna Chaitanya me deu a guirlanda de conchinhas que usava em seu pescoço e a pedra da colina de Govardhana, embora ele lhes quisesse muito. Esse mesmo Senhor, Shri Krishna Chaitanya, desponta dentro de meu coração e me faz ficar louco por ele. Este verso é do Shri Gauranga Stava Kalpavriksha 11, escrito por Raghunatha Dasa Goswami. Desculpem. Acabo assim de descrever o encontro transcorrido entre Raghunatha Dasa e Shri Krishna Chaitanya. Qualquer pessoa que ouça sobre este incidente alcança os pés de lótus de Shri Krishna Chaitanya. Puxa vida, hein? Olha só, Bimala, que bênção por ouvir sobre este incidente. Qualquer pessoa que ouça sobre este incidente alcança os pés de lótus de Shri Krishna Chaitanya. Orando aos pés de lótus de Shri Rupa e Shri Raghunatha, desejando sempre a misericórdia deles, eu, Krishnadasa, narro o Shri Chaitanya Charitamrita seguindo seus passos. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do Shri Chaitanya Charitamrita ante a Lila, 6º capítulo, descrevendo o encontro do Senhor Krishna Chaitanya com Raghunatha Dasa Goswami. Então, todas as glórias a Srila Prabhupada Ki Jai. Calma, não me apressa não. Vamos começar o capítulo 7.
o encontro de Shri Krishna Chaitanya com Valabhabhata. Em seu Amrita Prabhashya, Srila Bhaktivinoda Thakur dá o seguinte resumo do 7º capítulo. Neste capítulo descreve-se o encontro do Senhor Krishna Chaitanya com Valabhabhata. Houve uma troca de gracejos entre essas duas personalidades e, por fim, Shri Krishna Chaitanya corrigiu Valabhabhata e concordou em aceitar-lhe o convite. Antes disso, Shri Krishna Chaitanya notara que Valabhabhata era muito apegado a Gadadhara Pandita. Por isso fingiu estar insatisfeito com Gadadhara Pandita. Mais tarde, quando Valabhabhata ficou intimamente ligado ao Senhor Krishna Chaitanya, este o aconselhou a aceitar as instruções de Gadadhara Pandita. Assim, o Senhor Krishna Chaitanya expressou seus sentimentos de amor por Gadadhara Pandita. Você sabe quem é Gadadhara Pandita, né, Bimala? É Shrimati Radharani. Deixai-me oferecer minhas respeitosas reverências aos devotos de Shri Krishna Chaitanya. Pela simples misericórdia motivada dos devotos ocupados em lamber o mel de seus pés de lótus, mesmo uma alma caída torna-se eternamente liberada. Todas as glórias a Shri Krishna Chaitanya, todas as glórias ao Senhor Nityananda, todas as glórias ao Mestre Adwaita Chandra e todas as glórias aos devotos do Senhor Shri Krishna Chaitanya. No ano seguinte, todos os devotos da Bengala foram visitar Shri Krishna Chaitanya e, como anteriormente, o Senhor recebeu-os a todos, sem exceção. Dessa maneira, Shri Krishna Chaitanya realizou seus passatempos com seus devotos. Foi então que um acadêmico erudito Valabhabhata foi a Jagannatha Puri. Foi a Jagannatha Puri para se encontrar com o Senhor Krishna Chaitanya. Para a descrição de Valabhabhata, pode-se consultar o Madhya Lila, 19º capítulo, verso 61. Ao chegar, Valabhabhata prestou suas reverências aos pés de lótus do Senhor Krishna Chaitanya. Aceitando-o como um grande devoto de Deus, o Senhor o abraçou. Com muito respeito, Shri Krishna Chaitanya mandou que Valabhabhata se sentasse perto dele. Então, muito humildemente, Valabhabhata pôs-se a falar. Já faz muito tempo, disse ele, que desejo te ver, meu Senhor. Agora o Senhor Jagannatha satisfez este desejo, tanto é que estou te vendo. Aquele que recebe tua audiência é deveras afortunado, pois és a própria suprema personalidade de Deus, Krishna. Se, ao se lembrar de ti, a pessoa se purifica, que há de espantoso no fato de ela se purificar ao te ver? Se para purificar imediatamente sua casa inteira, basta que a pessoa se lembre da personalidade, de personalidades elevadas, tá? Vou ler de novo. Não me apressa não, hein, Bímola? Se para purificar imediatamente sua casa inteira, basta que a pessoa se lembre de personalidades elevadas, que dizer então se ela as vê diretamente, toca-lhes os pés de lótus, lava-lhe os pés ou oferece-lhes assentos? Esta citação é do Śrīmad Bhagavatam 1.19.33. O sistema religioso fundamental na era de Kali é cantar os santos nomes de Deus, Hare Krishna, Hare Rama. Só pode propagar o movimento de canto e dança público de Hare Krishna, na verdade o sacrifício de canto e dança público de Hare Krishna, aquela pessoa a quem Krishna delega poderes. Propagaste o movimento de sacrifício de canto e dança público de Hare Krishna da consciência de Krishna. Fica, portanto, bastante claro. O que é, Bímola? Ah, só está Sankirtana, não está Sankirtana de águia. Tá bom. Propagaste o movimento de canto e dança público de Hare Krishna da consciência de Deus, Krishna.
Fica, portanto, bastante claro que o Senhor Krishna te deu poder. Não há dúvidas quanto a isto. Sri Madhvacharya nos chama a atenção para esta citação do Narayana Samhita. Prabhupada citou o verso aqui, né? Vou ler a tradução. Na Dwapara Yuga só satisfazia Deus, Krishna ou Vishnu, quem, segundo o sistema de Pancharatriki, fazia adorações opulentas. Mas na era de Kali Yuga podemos satisfazer e adorar Hari a suprema personalidade de Deus com o simples cantar de seu santo nome, Hare Krishna, Hare Rama. Tá, então vai ficar para o próximo programa. A gente lê de novo o verso, a tradução do verso e a explicação. Bom, gente boa, essa coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei. Já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, vai descendo, é a próxima. Já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Namo Namo Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha. Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha. Radha Krishna Seva Pabo Eya Vilashi. Radha Krishna Seva Pabo Eya Vilashi. Jetomana Sharanalai Taravancha Purnahoy. Jetomana Sharanalai Taravancha Purnahoy. Kripa Kore Koro Thare Vrindavana Vasi. Kripa Kore Koro Thare Vrindavana Vasi. Moreia Vilas, Vilas com dedinho vas. Moreia Vilas, Vilas com dedinho vas. Nayane Heribo Sada Yogalaru Parashi. Nayane Heribo Sada
Yogalaru Parashi Ei Nivedanadaru Sakya Nugata Kuru Ei Nivedanadaru Sakya Nugata Kuru Seva di Kuru Diye Koronija Dasi Seva di Kuru Diye Koronija Dasi Jaina Krishna Dase Koi Enamora Ho Jaina Krishna Dase Koi Enamora Ho Shri Radha Govinda Premesada Yena Bhasi Shri Radha Govinda Premesada Yena Bhasi Yanikani Chapapani Brahmahachalikani Cha Danitani Pranashanti Padeshna Pade Pade Janikani Chapapani Brahmahachalikani Cha Danitani Pranashanti Padeshna Pade Pade Janikani Chapapani Brahmahachalikani Cha Danitani Pranashanti Padeshna Pade Pade Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi Jaya Tulasi Maharani Jaya Tulasi Maharani Jaya Tulasi Maharani Jaya Tulasi Maharani Vrinde Maharani Prabhupada Gurudeva Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai.
Shri Radha, Krishna, Gopa, Gopinata, Shamakunda, Radakunda, Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.